Seja bem-vindo ao canal Surpresas da Vida. Antes de começarmos, permita-se entrar em mais uma história que talvez mexa com você de um jeito inesperado. Se sentir o coração tocar, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar cada nova história que revelamos por aqui. Agora, respire fundo. A história está prestes a começar. Há momentos na história em que a liberdade não é conquistada com glória, mas negociada com dignidade. Esta é a história de uma mulher que transformou correntes em sementes e plantou no ventre da opressão a árvore da liberdade. Porque às vezes a maior vitória não é destruir o sistema injusto, mas arrancar dele, pedaço por pedaço, o futuro que nos foi negado. O sol nascia sobre a fazenda Santa Cruz naquela manhã de 1887, pintando de dourados canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava. Na varanda da Casa Grande, o coronel Vicente Almeida contemplava suas terras com os olhos vazios de quem olha sem ver. 3 anos. 3 longos anos desde que Amélia fechara os olhos pela última vez, levando consigo não apenas seu amor, mas também a esperança de um herdeiro. Vicente era um homem de 55 anos, construído por décadas de sol escaldante e decisões difíceis. Seus ombros largos carregavam o peso de um império de terra e cana, mas seu coração carregava um fardo ainda mais pesado. A solidão absoluta de quem sabe que construiu um reino sem ter a quem deixá-lo. Naquela manhã, o padre Augusto chegou para sua visita mensal. Era um homem de 60 anos, cabelos brancos e olhar que já tinha visto demais do mundo para se chocar facilmente. Mas o que ouviu naquela varanda fez seu sangue gelar. Padre, começou o coronel sem tirar os olhos do horizonte. Preciso de um herdeiro. E encontrei uma forma de tê-lo. Vicente então contou seu plano. Havia uma escrava na fazenda, Joana, de apenas 28 anos, forte, saudável, de olhar desafiador que sempre o incomodara. Ele a libertaria, daria-lhe terras, em troca de um filho, um herdeiro legítimo. O padre protestou, invocou os mandamentos, falou de pecado e moral. Mas Vicente não era mais o homem de fé que um dia fora. Ele era apenas um homem desesperado, vendo sua linhagem morrer com ele enquanto seus primos já contavam suas moedas e mediam suas terras com olhares cobiçosos. Enquanto os homens debatiam na Casa Grande, nas senzalas uma conversa muito diferente acontecia. Joana estava sentada ao lado de Benedita, a mulher que a criara depois que sua mãe morreu nos canaviais. Benedita tinha 50 anos, e cada um deles estava marcado no seu rosto como cicatrizes invisíveis. "O coronel perguntou por você hoje?" disse Benedita, mexendo a panela de feijão sobre o fogo fraco. Joana não respondeu imediatamente. Seus olhos fixaram-se nas chamas, mas sua mente estava longe, muito longe. Ela sabia, sempre soubera. Desde menina, quando percebeu que os olhos dos senhores a seguiam diferente, ela sabia que esse dia chegaria. "Eu sei o que ele quer, mãe." Sua voz era baixa, mas carregada de uma dor antiga, passada de geração em geração como uma herança maldita. "Minha mãe sofreu isso. Minha avó sofreu isso, e agora eu." Lágrimas silenciosas começaram a escorrer para o seu rosto. Benedita largou a colher e abraçou Joana com uma força que vinha de décadas de impotência acumulada. "Escuta aqui. Menina." Benedita segurou o rosto de Joana com ambas as mãos, obrigando-a a olhar nos seus olhos. "Você é livre dentro da sua cabeça. Sempre foi. E se esse homem está oferecendo algo em troca, você não aceita como escrava. Você negocia como igual. Você faz ele pagar caro por cada lágrima, por cada noite, por cada pedaço de dignidade que vão tentar tirar de você." 2 dias depois, Joana foi chamada ao escritório da Casa Grande. Ela entrou de cabeça baixa, como mandava o costume,
mas seus punhos estavam cerrados e seu coração batia não de medo, mas de uma raiva controlada que fervia sob sua pele. Vicente estava atrás da escrivaninha, papéis espalhados à sua frente. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era denso, carregado de tudo que não poderia ser dito. Preciso de um herdeiro. A voz do coronel era controlada, mas havia uma fratura nela, como vidro prestes a quebrar. Se você me der um filho, eu lhe darei a liberdade. E 50 alqueires de terra com escritura em seu nome. Joana ergueu os olhos pela primeira vez. Não foram olhos suplicantes ou assustados. Foram olhos que miraram direto na alma daquele homem. E a criança? Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Meu filho será livre desde o primeiro chorro? Ou vai mamar leite de escrava e virá senhor de escravos? Vicente piscou, surpreso com a frieza da pergunta. Será livre. Será meu herdeiro legítimo. E se for menina? O coronel hesitou. Eles ambos sabiam a resposta. Tentaremos até conseguir um varão. Foi quando Joana explodiu. Não em gritos ou violência, mas em palavras que cortavam como chicote. Não sou égua de reprodução! Sua voz tremeu, mas não quebrou. Não sou o animal que se cruza até dar a cria certa. Tenho coração, Senhor. Tenho alma. Tenho sonhos que o Senhor nunca vai entender porque nunca precisou sonhar com liberdade. Vicente levantou-se da cadeira e, por um momento, Joana pensou que ele fosse golpeá-la. Mas não. Ele apenas ficou ali, parado, olhando para aquela mulher que ousava falar com ele como nenhum homem falaria. Você seria a mãe do meu filho, ele disse. E havia algo diferente em sua voz agora. Algo quase humano. Isso lhe daria uma posição. Respeito. Joana riu. Foi uma risada amarga, cheia de gerações de dor. Posição? Vou ser a preta que aqueceu a cama do coronel viúvo. Vou ser um nome cuspido nas missas, a vergonha documentada. Ou será a mulher livre com terras próprias, a primeira da sua família a ser dona, não propriedade. Silêncio. Um silêncio tão profundo que ambos podiam ouvir o próprio coração batendo. Então Joana falou, e suas palavras mudaram tudo. Aceito suas terras, senhor, mas quero a liberdade antes, minha e da Benedita. Ela me criou quando minha mãe morreu nos canaviais. Ela é tudo que tenho de família nesse mundo. Vicente começou a protestar, mas Joana o interrompeu com uma verdade cruel. O senhor precisa de mim mais do que eu preciso de suas terras. Eu posso viver escrava, já vivi a vida inteira, mas o senhor? O senhor vai morrer sozinho e ver tudo que a moça despedaçado. O coronel olhou para aquela mulher e, pela primeira vez em sua vida, sentiu algo parecido com admiração por alguém que ele sempre considerara inferior. Você é mais corajosa que qualquer homem que já conheci, ele disse, e havia lágrimas em seus olhos. Não sou corajosa, senhor, Joana respondeu, também com lágrimas. Só estou cansada de ter medo. Uma semana depois, no cartório da vila, 3 pessoas incomuns se reuniram. O coronel Vicente Almeida, homem mais rico da região, Joana, até ontem sua propriedade, e Benedita, que por 50 anos foi menos que um animal aos olhos da lei. O tabelião lia o documento com voz trêmula, ainda sem acreditar no que seus olhos viam. Dou plena liberdade às escravas Joana e Benedita nesta data, e transfiro 50 alqueires de terra à liberta Joana, mediante o nascimento de um filho ou filha, sendo ambos livres desde o nascimento. Quando Joana assinou o documento com um X trêmulo, era analfabeta, nunca tivera direito à educação, Benedita desmoronou. 50 anos!
50 anos esperando por esse pedaço de papel. Ela abraçou Joana e ambas choraram de uma forma que apenas quem nasceu em correntes pode chorar ao vê-las quebradas. O padre Augusto, testemunha da cerimônia, fez o sinal da cruz. Que Deus perdoe a todos nós, murmurou, e que ilumine o caminho dessa criança que virá. A primeira noite foi a mais difícil. Joana entrou no quarto do coronel não mais como escrava, mas também não como mulher livre escolhendo livremente. Ela estava em algum lugar entre esses dois mundos e esse limbo a sufocava. Vicente estava de costas, olhando pela janela para suas terras banhadas pelo luar. Você pode ir embora se quiser, pode esquecer esse acordo e eu nunca vou atrás de você. Joana começou a desabotoar o vestido com dedos trêmulos, mas Vicente se virou bruscamente. Não assim, ele quase gritou. Não como se fosse um sacrifício, como se eu fosse um monstro. Não é? A voz de Joana estava carregada de lágrimas. Não somos isso. O senhor, o homem que compra a gente. Eu, a mercadoria que negocia o próprio ventre. Vicente caminhou até ela, mas parou a 1 metro de distância. Eu quero que o meu filho venha não de ódio, não de violência. Eu já tenho sangue demais nas mãos, Joana. Não quero isso também. Joana olhou para aquele homem, viu as lágrimas em seus olhos, viu a culpa, viu algo que ela nunca esperara ver em um senhor de escravos. Humanidade. Você me odeia? Ele perguntou, e sua voz era de criança assustada. Eu não sei, Joana respondeu com honestidade brutal. Não conheço o senhor o suficiente para odiá-lo. Conheço o que o senhor representa. As correntes, os açoites, o leilão onde me venderam aos 12 anos. Mas você... Ela hesitou, depois tocou seu rosto. Você chora. E eu nunca vi senhor chorar. Vicente caiu de joelhos na frente dela, soluçando. Perdoe-me, mesmo sabendo que não mereço perdão. Joana o ergueu, e naquele gesto havia uma força maior que qualquer violência. Eu vou lhe dar esse filho, não por piedade, não por amor, mas porque essa criança vai ser a ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Meu filho vai ser livre, e isso é mais do que toda a minha família teve em 200 anos. Os meses passaram como passam as estações, inevitáveis e transformadores. A barriga de Joana crescia, e com ela crescia algo que nenhum dos dois esperava. Um respeito mútuo que beirava a ternura. Vicente começou a jantar com ela, algo impensável numa casa de fazenda. Ele a ensinou a assinar seu nome, não apenas um X. Joana, por sua vez, contava-lhe histórias de sua mãe, de sua avó, de gerações de mulheres fortes que sobreviveram ao insuportável. Benedita observava tudo com um misto de esperança e medo. Ela viu o coronel mudando, mas conhecia a natureza humana o suficiente para saber que mudanças profundas são raras e dolorosas. Como você se sente hoje? Perguntou Benedita certa manhã, enquanto preparava chá para Joana. Joana, agora com 6 meses de gravidez, tocou a barriga e começou a chorar. Tão confusa, mãe. Esse filho é minha liberdade, nossa liberdade. Mas, também, ela cobriu o rosto com as mãos. Como vou amar uma criança que nasceu de um acordo, de papel assinado? Como vou olhar para essa criança e não ver as correntes? Benedita abraçou sua filha do coração. Você já ama essa criança, ela disse suavemente. Eu vejo em seus olhos. Você beija sua barriga quando pensa que ninguém está olhando. Você canta canções de ninar quando a lua está alta. Você já ama. E isso não é fraqueza. É a maior força que existe. Mas e se nada mudar? Soluçou Joana. E se essa criança nascer e eu continuar sendo nada? Você já é tudo, minha filha. Benedita segurou seu rosto. Você já é livre. Tem papel assinado, tem terra prometida e tem algo que nenhuma de nós teve. Escolha. Talvez não a melhor escolha, mas ainda assim, escolha. O padre Augusto continuava visitando a fazenda, cada vez mais preocupado com o que via. Vicente estava mudando, tornando-se alguém que ele não reconhecia.
Os vizinhos falam, o padre disse certa tarde. Dizem que você perdeu a razão, que está enfeitiçado. Que falem, respondeu Vicente sem tirar os olhos do horizonte onde Joana caminhava lentamente pelo jardim. Já não me importo com o que pensam. E se for menina? A pergunta pairou no ar como fumaça. Vou cumprir o acordo, Vicente disse, mas sua voz tremeu. Amélia sempre quis uma filha, sabia? Passamos 10 anos tentando e ela morreu sem ver. Talvez seja isso. Talvez Deus esteja me dando a filha que Amélia nunca teve. O padre estudou o rosto do amigo. Você está se apegando a ela? A Joana? Vicente não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava carregada de emoção. E se estou? Ele se virou, lágrimas nos olhos. Ela tem uma força que Amélia nunca teve. Uma dignidade que... Amélia era frágil, sempre chorando, sempre doente. Mas Joana olha para mim nos olhos. Ela exige, ela desafia. E pela primeira vez em 3 anos, eu não me sinto sozinho. Vicente, você está comparando sua esposa morta com uma mulher que foi sua escrava? E por que não? Vicente explodiu. Por que ela não pode ser mais que isso? Joana tem mais coragem que todos os homens que conheço juntos. E esse filho vai ter o melhor dos dois, a força dela e, talvez, um pouco da redenção que eu nunca vou ter. A noite do parto chegou com uma tempestade que parecia prenunciar algo monumental. Raios cortavam o céu e trovões sacudiam a casa grande enquanto os gritos de Joana ecoavam pelos corredores. Vicente caminhava de um lado para outro na varanda, incapaz de entrar, incapaz de se afastar. Ele rezava, algo que não fazia desde o funeral de Amélia. Por favor, ele murmurava para o céu rasgado por relâmpagos. Por favor, deixe-a viver, deixa ambas viver. Dentro do quarto, Joana lutava a batalha mais antiga da humanidade. Benedita segurava sua mão, chorando junto com ela. Não consigo, mãe, não consigo. Consegue sim, Benedita gritava de volta. Você é forte, mais forte que todas nós, mais forte que tudo que tentaram fazer com você. A parteira gritava instruções, mas tudo se tornava um borrão de dor, suor e lágrimas. E então, num último grito que ecoou pela casa inteira, o bebê nasceu. Silêncio. Um silêncio tão profundo quanto o universo. E então, o choro. O choro mais bonito que já existiu. Benedita saiu do quarto com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. É menina, coronel. Uma menina perfeita. O rosto de Vicente desmoronou. Ele cobriu o rosto e soluçou. Não de desapontamento, mas de alívio puro e absoluto. Ela está bem? Ele perguntou entre soluços. Joana está bem? E a criança? Ambas estão bem. Cansadas, mas bem. Vicente entrou no quarto com passos trêmulos. Joana estava na cama, pálida, suada, exausta, mas segurando um pequeno embrulho contra o peito. Ela chorava silenciosamente ao olhar para o bebê. Sinto muito, Joana disse sem olhar para ele. Sei que queria um varão. Sei que eu falhei. Falhou? Vicente perguntou. Vicente se aproximou e ajoelhou-se ao lado da cama. Falhou? Sua voz estava rouca de emoção. Você me deu a coisa mais perfeita que já vi. Ele olhou para a criança. Ela era minúscula, perfeita, com a pele de Joana e traços delicados que o fizeram pensar em Amélia. Ela tem seus olhos. Ele tocou delicadamente o rostinho. E as mãos dela são tão pequenas, tão perfeitas. Joana o olhou com surpresa. O senhor não está desapontado? Vicente pegou a mão dela, aquela mão que por tanto tempo ele vira apenas como propriedade, e a beijou. Desapontado? Ele riu e chorou ao mesmo tempo.
Joana, você me deu uma filha livre, uma filha que nunca vai conhecer correntes. Como eu poderia estar desapontado? Como quer chamá-la? Joana perguntou, ainda sem acreditar no que via. Você escolhe. É sua filha também. Joana olhou para o bebê, depois para Benedita, que chorava na porta, depois para Vicente. Maria, ela disse. Maria Liberdade, como minha mãe que morreu escrava, mas com o sobrenome que ela nunca teve. Maria Liberdade Vicente. Tem um som bonito, tem um som de futuro. Ele ficou ali, ajoelhado ao lado da cama, olhando para a mulher e a criança. E naquele momento, algo mudou. Não completamente, não milagrosamente, mas mudou. Um ano depois, em uma manhã clara e bela, Joana estava na varanda da casa grande. Não mais como escrava ou concubina, mas como mulher livre, com terras próprias. Maria brincava em seus braços, rindo daquele jeito que só bebês sabem rir, como se o mundo fosse pura alegria. Vicente se aproximou, mais velho, mais grisalho, mas também, de alguma forma, mais leve. Suas terras estão prontas? Os papéis foram registrados ontem. 50 alqueires, tudo seu. Obrigada. Silêncio. Um silêncio confortável dessa vez. Você vai embora? Ele perguntou, e havia medo na pergunta. Joana olhou para ele. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez, sem o peso de tudo o que o separava. Ainda não decidi. Talvez Maria precise conhecer o pai. Talvez... E você, precisa de algo? Joana respirou fundo. Preciso que você entenda uma coisa, Vicente. Eu o respeitei, dei-lhe uma filha, mas nunca vou me esquecer que fui sua escrava, que fui propriedade. Isso está gravado em mim como marca de ferro quente. Eu sei, e carregarei essa culpa até morrer, e além da morte, se houver justiça no outro mundo. Mas também não vou negar que... Ela olhou para Maria. Isso aqui mudou tudo para nós dois. Maria riu, estendendo as mãozinhas para Vicente. Ele a pegou nos braços com uma ternura que surpreendeu a ambos. Podemos tentar de novo? Um filho varão, como sempre quis? Joana olhou com firmeza. Não haverá mais acordos, Vicente. Se houver outra criança, será porque eu quis, porque escolhi, porque decidi que sim, não por papel assinado ou terra prometida, mas porque quis. Vicente sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Uma mulher livre fazendo suas escolhas. Que mundo estranho estamos construindo? É o mundo que está vindo. Joana respondeu. Quer você goste ou não. O mundo está mudando. A escravidão está morrendo. E minha filha, ela tocou o rosto de Maria, vai crescer nesse mundo novo. Livre, dona de si mesma, dona de terras, dona de escolhas. Ela pegou Maria de volta em seus braços e começou a se afastar. Aonde vai? Vicente perguntou. Ver minhas terras. Joana respondeu sem se virar. Minhas terras, que palavras bonitas. Minhas terras, minha filha, minha vida. Minha, finalmente minha. Vicente ficou ali, na varanda da casa grande, vendo-a ir embora. Não para sempre, talvez, mas indo como mulher livre, não como propriedade. O sol estava alto agora, iluminando a fazenda Santa Cruz, as mesmas terras, os mesmos canaviais. Mas algo tinha mudado. Algo pequeno, talvez, insignificante na grande teia da história. Mas para aquelas 3 pessoas, Joana, Benedita e Maria, era tudo. Era liberdade. E liberdade, por menor que seja, é sempre uma revolução.